imóvel não deprecia. Você vai comprar um imóvel, por exemplo, na planta hoje, a valorização daqui 5 anos, quando ele estiver pronto, vai ser muito maior. A gente tem 2 tipos de cliente, né? O comprador e o vendedor. Então, para que as coisas aconteçam em um período curto de tempo, quem coloca o imóvel para vender quer vender logo. Quem deseja comprar quer comprar logo. É planejamento. É você olhar não só o presente, mas olhar o futuro também. Eu sempre coloco isso, principalmente para quem vai comprar o primeiro imóvel. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Direito Pontuado. Meu nome é Lohane Itaboraí. O meu é Nadine Ram. E hoje estamos com nossa convidada, Gleise Salles, corretora de imóveis, para conversar um pouco com a gente. Antes disso, não esquece de curtir, compartilhar e ativar o sininho aqui embaixo se você está gostando de nos acompanhar nesse projeto. Seja bem-vinda. Obrigada. Uma honra ter você aqui. A honra é minha. Muito obrigada por aceitar nosso convite e vir partilhar das suas informações aqui com a gente. A Gleise, então, é corretora, né, Gleise? Isso. Corretora de imóveis, né? Com grande história para poder nos contar. Muitas histórias, né? Assim como a gente tem histórias na advocacia, tem histórias em outras áreas também, né? Sim. E por isso que é importante também a gente estar se juntando, né? E nosso intuito hoje é conversar um pouco, ouvir um pouco a Gleise, né? Entender como ela atua, mas também entender o papel de um advogado também dentro da questão imobiliária como um corretor de imóveis, né? Que é muito importante. E essa atuação conjunta, né? Onde essas duas áreas tem uma interseção, né? Um ponto em comum, que é tanto importante para o corretor, para o advogado e principalmente para o cliente, né? Alcançar o objetivo final de segurança jurídica e também de realização de um sonho, né? Aquisição do imóvel. E como você começou nessa área? Então, eu comecei com a transição de carreira, né? Sim. Eu mudei de estado, mudei de emprego e recomecei. E estou caminhando nessa área, né? Assim como nós. Assim como vocês. Com certeza, exatamente. sim. É sempre um caminho, né? Uhum. Eu já trabalhava na área de vendas já há mais de 7 anos e resolvi entrar para o mercado imobiliário aqui no Sul, né? Eu vim do Nordeste. E vai fazer 2 anos agora em outubro. Finalzinho de outubro, faz 2 anos que eu iniciei. Inicialmente, a gente começa trabalhando com vendas de forma geral, né? Só que aí você vai identificando o mercado, o local que você reside, o seu perfil, né? Aquilo que você mais gosta. Acredito que vocês também têm um foco mais para a área da família, né? Mas tem outras atuações e aí a gente vai se adaptando. Hoje eu estou começando a focar mais em casas, entendendo que quem mora na Serra Gaúcha tem uma tendência maior a querer morar em casa, ter mais liberdade, então meu foco agora está sendo me especializar em casas. O cliente quer uma área de terra, um terreno, a gente ajuda a intermediar, sim, com a ajuda de outros profissionais, que é o que você falou, né? O papel do advogado junto com o corretor de imóveis, que é muito importante para garantir, né, segurança das partes. E é isso, vai fazer 2 anos que eu comecei, tem algumas histórias já para contar, e a gente vai trazendo essas histórias aqui. Sim. Como é que você sentiu, assim, que o seu ramo, o que mais você gostou mais é vender casas, né? Como você falou agora. Sim, é que eu percebi isso quando eu mudei de casa, né? Eu saí de casa para apartamento e depois eu voltei de apartamento para casa. E aí, quando eu mudei, minha filha falou, ela sentiu, sabe a sensação de casa de vó? Sim, isso é Morar em casa é melhor. Aí aconteceu aqui, novamente, a gente veio morando em apartamento e quando a gente mudou para casa, ela teve a mesma percepção. Minha mãe, morar em casa é muito melhor. E eu senti esse alívio também, né? Essa liberdade, casa tem mais espaço, a gente ficava menos restrita. E paralelo a isso, eu percebi também que as pessoas que vão morar em cidade menor, né, quer ter mais essa liberdade. Então, eu me identifiquei mais com esse nicho. Sim, né? Eu sou uma dessas pessoas, né? Vim do Rio de Janeiro pra cá também, pra Gramado, então eu sei muito bem também do que você tá falando, né? Você sabe muito mais do que eu, mas eu digo, na prática a gente sente também algumas coisas, né? Mas então, vamos pensar, né? Num caso hipotético hoje em dia. Se uma pessoa te procura hoje, quero comprar um imóvel, como é que você direciona essa pessoa a entender qual imóvel ela quer? Muitas vezes eu imagino, né, que a pessoa nem saiba ainda qual é o estilo do imóvel que ela quer. Como é que funciona isso?
Então, eu sempre tento agendar com essa pessoa para poder conhecer, seja através de uma videochamada, Sim. um encontro, né, presencial. Se possível, geralmente é videochamada, porque o pessoal tá, a maioria fora. Uhum. E daí eu faço uma pequena entrevista para poder Uhum. entender, né? Uhum. Em que momento de compra essa pessoa tá? Ela tá ainda especulando ou ela já tá decidido, né? Já tem ali o poder de compra, né? E ela já sabe o que é que ela quer. Então, nessa entrevista, a gente vai identificar se é casado, se quer casa com 2 dormitórios, se quer um apartamento, né? Qual é o tipo de imóvel, até quanto que essa pessoa está disposta a investir no imóvel. Então, essa primeira entrevista é para poder entender. E por que isso? Porque a gente já encurta o caminho tanto do cliente quanto do corretor, né? A Sim. gente sabe que o tempo hoje é precioso. Então, de repente, eu quero uma coisa assim, assim, eu não, nessa triagem não houve, eu não tive as informações necessárias para na hora da visita ou de apresentar um imóvel para ele de forma virtual, eu ser muito mais precisa. Então, essa primeira entrevista é importante para isso. Feito isso, eu já tenho ali traçado um perfil desse cliente, então eu vou buscar os imóveis que seja similar a essas informações que o cliente passou. E daí fica muito mais prático, né? Aí eu mostro, aí o cliente diz, mas era exatamente isso que eu queria, né? Muito legal. Então, tipo, isso aqui tá quase lá. Eu não tô muito distante daquilo que ele tá buscando, porque é muito chato, né? É tipo, sabe quando você entra numa loja e fala pra vendedora, eu quero uma calça assim, nesse estilo. Ela vem com uma coisa totalmente diferente porque ela quer vender. E E ela tira toda a expectativa da pessoa sobre aquele momento, né? A pessoa chega toda animada pra viver aquele momento e, putz, não era bem isso que eu queria. E a intenção é que a gente continue animado, né? Eu gostei disso, Isso é faz por parte aí. do processo da venda, né? Exato. E evitar também erros, né? Frustrações futuras. E falando nisso, sobre frustração, né, Gleice? Isso é uma coisa muito importante. Tu tá aqui, principalmente, né, pela nossa relação também de confiança e admiração pelo teu trabalho. Uma coisa que é muito importante eu te questionar aqui, até onde vai, né, o momento inicial do papel do corretor e a responsabilidade, né, até onde termina, quando termina o papel da corretagem ali, né, da tua, como posso dizer? A sua atuação, o que é importante, né? Do começo ao fim, assim. O trabalho do corretor, onde inicia e onde Desde finaliza. essa entrevista até onde Inicia vai. nessa entrevista até a finalização, né? Seja da compra ou seja das existências, porque às vezes acontece, né? Sim. O cliente que acha que sabe o que quer e no final das contas Acho ele que sabe o que não tem sabe ali. o que quer. E aí a gente vai encerrar por um período, tipo, daqui 6 meses eu retomo o contato, eu acho que não é bem agora, isso. né? Bem legal. Ou se foi feita a venda até o final do processo, né? Da escritura do imóvel. Que é onde acaba quando finaliza a escritura. Uma das coisas que eu sinto que a gente se identifica muito com você, né? É essa relação que eu vejo que você tem de ver através da história da pessoa também, né? E o seu trabalho é muito isso também, né? Porque se você disponibiliza aquela relação da pessoa com a casa que eles vão morar, apartamentos, aquilo ali é a história deles, né? A futura história deles. Então isso é muito importante. Então, e isso que a gente busca no escritório também, dentro da nossa área. Então, eu imagino que você já tenha visto várias histórias, né? Conta um pouquinho mais disso. Então, uma história parecida, né, com isso que eu contei agora da triagem. A gente teve um cliente que ele ficou viúvo e estava voltando de São Paulo para cá. E era ele e a filha. E aí a gente teve o primeiro contato presencial, porque ele estava na cidade, ele já veio decidido para ver alguma coisa e voltar para São Paulo e depois voltar novamente para fechar o negócio. E aí, quando ele chegou, a gente fez o primeiro contato presencial e ele explicou o que é que ele queria. Aí a gente disse, tá bom, vamos marcar no dia seguinte para poder te apresentar esses imóveis, que a gente precisava desse tempo para selecionar aquilo que ele havia conversado. E aí a gente foi, eu gosto geralmente de 3 imóveis, só que como eu estava meio que na dúvida de um outro, eu incluí mais um, então foram 4. E daí a gente fez a visita, mostrando os bairros, os imóveis e tal. E ele gostou de um, gostou do outro, mas ainda não era aquela coisa. Aí teve um que ele entrou, ele disse assim, esse aqui seria perfeito, tá no centro, tem a quantidade de dormitório, mas ele tem algumas características aqui internas que não me agrada, que era justamente a questão da mobília, né? Que é uma área que eu tô agora começando a estudar, na verdade, Legal, né? que legal. Que é, tipo, você vai vender um imóvel,
esse imóvel tem que estar a sua cara ou a cara do cliente, né? E é esse papel que eu quero começar a trabalhar com os meus clientes, porque a gente tem 2 tipos de cliente, né? O comprador e o vendedor. Então, para que as coisas aconteçam, né? Em um período curto de tempo, quem coloca o imóvel para vender quer vender logo. Quem deseja comprar quer comprar logo. Então, para facilitar isso. E aí ele não gostou ele achou que tinha muita informação, que não era parecido com ele. E aí a gente foi para o quarto, né? E chegando no quarto, ele era justamente esse imóvel desse jeito que teoricamente tem que ser, né? Sim. Sem muita Legal. informação, que o cliente entre e consiga se imaginar ali, porque quando o imóvel ele tem muita informação do cliente, vendedor, fica difícil, porque dificilmente essa pessoa vai se identificar, né, com aquilo ali, vai dizer, isso aqui é a minha cara, porque é muito específico. Tem muita informação ali da família, né? Sim. E aí, quando ele olhou, ele não teve dúvida. Aí a mãe dele ainda brincou, falou assim, você brigou comigo que eu comprei em 1 semana e você comprou em 2 dias. Nossa, foi muito rápido. Foi muito rápido. Ele falou assim, não, porque eu não tenho dúvida, era isso que eu queria. E isso só foi possível porque a gente conversou e essa questão que você falou, né, de ter a sensibilidade de entender o que o cliente quer e não o que a gente tem para vender, né? Porque a gente tem produtos diferentes para vender, mas e o que o cliente quer? Né? Que legal. E essa foi uma história, assim, vamos dizer, de sucesso, né? Porque Marcou. foi bom para todo mundo. Que legal. E, rapidinho, só Claro. para falar sobre o processo, você falou onde que inicia e onde que termina. Isso foi em fevereiro. Só que a venda seria concluída 100% em junho. E daí a gente acompanhou ele em fevereiro e quando ele retornou, já havia feito uma parte do pagamento, já havia, a parte de comissão, uma parte já havia sido paga, mas só finalizou 4 meses depois. Então não é uma coisa que acontece sempre rápido, né? Sim, claro. A não ser quando é uma venda à vista e o processo é feito ali, sei lá, 1 semana, 30 dias no máximo. Mas tem um prazo maior. Importante você falar disso, né? Que me veio uma questão também. Quais são as dificuldades, assim, que você sente hoje em dia no mercado, né? O mercado todo dia tá em constante mudança, né? Na nossa área a gente já sente isso, quem dirá com você, né? Como é que você Hoje, sente? aqui primeiro ponto, né, no estado, foi a questão das enchentes. Ainda tem uma imagem negativa, né, do estado como um todo, independente das regiões que foram mais afetadas ou não. E depois vem a crise, né, que está acontecendo hoje, os juros estão muito altos, as pessoas têm muita resistência, então está segurando, que é uma coisa que a gente tinha falado no podcast anterior, né? Sim. Alta demanda, o que é que gera, né? E aí as pessoas ficam fugindo. Eu não vou comprar agora não, porque o juro está alto, só que os imóveis estão baixos. Porque quem quer realmente vender está baixando. Tem gente baixando 100 mil, 200 mil, 250 mil no imóvel que está à venda, porque de fato quer vender e o mercado está mais inacessível nesse momento por conta dos juros. Aí as pessoas não querem comprar e depois o jogo vai virar igual. Né? O juro baixa e o imóvel aumenta. Então, essa está sendo uma das dificuldades. E o que é que tem acontecido muito, né, para quem de fato quer vender? É abrir ali também para permuta. Né? Então, facilita mais a venda. Eu estou com um imóvel de 1 milhão e eu aceito até 50% de permuta. Eu consigo vender o imóvel até 50% do valor e daí colocar essa outra parte que entrou como permuta para vender em um segundo momento. Então, eu não fico com aquele recurso totalmente preso, porque eu tenho ali essa facilidade. Isso está acontecendo muito, que a moeda de troca está sendo essa, né? Sim. Até trazendo um pouco, né, para dar contexto, o nosso primeiro podcast foi a Glaze que nos chamou, né? Sim. Então, tá no nosso perfil também, a gente falou um pouco sobre a reforma tributária, né? A Glaze veio aqui também no escritório pra gente conversar um pouco, e agora o convite foi nosso. Exatamente. Né? Estamos conversando aqui. Agora, outro ponto que me veio em mente é em relação a financiamento também, né? Exatamente. E a gente recebe muita demanda aqui no escritório de pessoas que querem revisar o contrato de financiamento, por questão de juros, né? E às vezes eu sinto, né, uma certa até dificuldade das pessoas entenderem que o contrato de compra e venda do imóvel é e o contrato de financiamento junto à instituição bancária é outro, né? Isso é realmente uma dificuldade das pessoas entenderem, mas tá aqui o meu contrato. Não, mas neste contrato de compra e venda do imóvel, ali está disposto de que parte do valor será pago através de financiamento, né? E ali vai estar disposto o número do contrato, do financiamento, né? Em qual instituição bancária foi feito este financiamento e
na instituição bancária é feito um contrato à parte, né? Então, nos traz um pouquinho, o corretor faz parte dessa intermediação, como que funciona? Te questiono também como que faz a renda, qual o percentual, né, que a gente pode comprometer da renda também, porque a gente tem uma previsão legal sobre isso. Como que funciona? Agora parece simples, né? Porque a gente atua na área, mas realmente para o cliente que vai principalmente comprar o imóvel pela primeira vez, é complexo. Não, e trago aqui uma questão, né? Que eu tenho a honra de conversar com a Gleise por trás das câmeras. E ela me trouxe uma informação que eu, como advogada, conhecia, de que quando a gente está interessado em algum imóvel e precisa, né, fazer financiar parte do imóvel, a gente deve primeiro ir atrás do financiamento para depois começar a buscar o imóvel. E isso é uma informação que acredito que grande parte da população não saiba. Simples, né? Então, simples. É o simples que precisa ser dito. Exatamente. Né? E se tu puder nos explicar, além das questões que eu te fiz antes, um pouquinho mais sobre essa questão também, né, da razão do porquê a gente busca antes o financiamento e depois o imóvel, né? O que acontece muito é que às vezes a pessoa tem uma renda e ela acha que eu quero comprar um imóvel, eu tenho uma renda e eu tenho entrada e eu sou poderosa. Entendeu? Acabou, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. E aí já sai, liga pro corretor, quero fazer uma visita, assim, peraí. Que é uma das coisas que faz parte da entrevista também, né? Sim. Quanto que você dispõe hoje? É uma pergunta que eu tenho muito cuidado em fazer, porque... A gente também. Porque a pessoa, ela não sabe qual é o interesse da gente em fazer essa pergunta, e às vezes o cliente esconde o jogo, né? Tipo assim, eu não vou mostrar pra ele que eu tenho dinheiro, porque já vai querer me empurrar qualquer coisa. Sim, é verdade, né? Verdade. E aí é uma pergunta que eu tenho muito cuidado, eu deixo sempre já pro final, né, pra poder entender. Porque se a pessoa quer, eu tenho, sei lá, tenho 50 mil reais, eu quero comprar um imóvel de 1 milhão, né? Peraí, você tem renda, né, para financiar 950 mil, que é aquilo que você falou do contrato, né? O contrato de compra e venda vai ser uma coisa, o contrato com o banco vai ser outra coisa. Então, qual que é o primeiro passo? Quando a gente vai fazer você vai olhar um imóvel lá no site. Geralmente, a maioria, eu acredito que todos os sites, tem lá a opção de você fazer uma simulação com vários bancos. Então, tem lá os bancos já cadastrados, você coloca as suas informações, aquilo ali é só é uma simulação mesmo, não quer dizer que necessariamente seja aquilo. Então, ele vai pedir seu CPF, vai pedir ali sua renda e sua data de nascimento, que é o básico. E aí vai te dar quais são as opções que você quer de financiamento. Dali você já tem uma noção, mas aquilo não é... Teve uma cliente que eu mandei recente, ela tinha feito a simulação, tinha dito que ela tinha X valor, e quando de fato ela pediu, ela não tinha, porque ela tinha uma restrição lá que ela não sabia que existia. E aí resolveu, foi rápido, mas não era bem daquele jeito. Aí a pessoa acha, não, eu já fiz a simulação. A simulação é só para você ter noção de quanto que você precisa ter de renda e quanto que o banco disponibilizaria para você. Mas, de fato, só vai ser efetivado quando você mandar toda a sua documentação e o banco dizer, ok, você está aprovado e agora você tem 3 meses para procurar seu imóvel. O caminho deveria ser esse, mas é o inverso. As pessoas buscam primeiro o imóvel e depois, você perdeu tempo buscando, fez proposta e, na verdade, você não tem nada. Então, tem que fazer o papel invertido. E daí, quando você parte para o financiamento, o que é que vai existir ali? As taxas, né? Que você precisa saber que você vai pagar. Eu tenho um valor disponível, 20% de entrada. Eu tenho que ter do valor do imóvel, né? Então, esse é um requisito, né? Aí eu tenho, geralmente é 20, mas muda, a Caixa teve umas mudanças, agora tinha pessoas que estavam fazendo simulação, só tinha que dar 50% de entrada, então já aumenta muito, ou seja, metade do valor. E daí você vai ter ali a taxa de... Bancos particulares normalmente possuem maior flexibilidade, né, em relação a isso. Sim, mas geralmente os juros maiores também. Só que agora inverteu. Os bancos, a Caixa, por exemplo, estava com juro maior e o Banco Inter, que é um banco digital, estava com a taxa menor. Varia muito, né? Mas geralmente estava por isso, invertido. A necessidade de uma pessoa para intermediar essa questão, né? E te auxiliar, né? De qual é o passo que você precisa tomar. E a partir disso, o banco liberou, você vai escolher o imóvel, e aí que parte para a visita, de fato, né?
Porque você pode escolher, aquilo ali pode demorar em torno de 3. Tem banco que libera o financiamento 3 meses para liberar um financiamento. Então, o imóvel que você gostou já foi vendido, né? Então, tem que ser realmente quando tiver toda a aprovação. Aí vai para a parte de financiamento. Quais são os valores, né, que eu preciso me preparar ali para pagar essa parte de financiamento? Você tem a taxa de visitação, né, do engenheiro lá para o imóvel, para poder o banco avaliar se aquele imóvel realmente ele preenche os requisitos. Você tem que pagar a taxa de ITBI, que quando é financiado é 0,5%, mas quando é à vista é 2%. Isso aqui, né? Depende da região. Então, isso é praticado aqui. Tem os seguros, né? Que eu acho importante, mas que é colocado... A gente pode falar, né? Pode. Tipo, a gente é livre, né? A gente é livre. A gente é livre. Tem os seguros que, às vezes, o cliente diz assim, eu não quero, mas para você fazer o contrato, você é obrigado a ter. Eu acho importante, porque um tipo de seguro é o seguro residencial, né? Que te dá muitas garantias, é um valor que você paga que eu acho pouco comparado com os benefícios. E o outro é o seguro de vida. Então, se você está pagando o seu financiamento ali em dia e a pessoa que financiou, ela vem, né, a óbito, o que acontece? A família tem direito a ficar com aquele imóvel porque esse seguro garante. Maravilha. Então, por isso que eles obrigam, né? E tem gente que briga, não quer, mas por isso a importância também da orientação profissional, né? Se você fala isso para o cliente, ele vai entender de uma forma que eu fui resistente quando eu fui assinar meu contrato. Eu disse, mas eu não quero esse seguro. Eu não sabia. Viu só? Aí, não, mas tem que ter, não sei o que. Eu conversei com uma prima minha que na época eu trabalhava no banco, ela disse, já tive cliente de perder venda de milhões. Olha só. Porque ele não queria assinar o seguro, porque o seguro tinha um valor expressivo, né? Por conta da venda. Mas vale muito a pena. Porém, toda a situação deve ser analisada, né? Então, é bom ter o advogado, o corretor, para poder te orientar. As coisas em que, no contrato, eu não tenho conhecimento jurídico. Eu faço o quê? Passo para vocês. Não é? Recentemente, a gente teve uma situação. Isso aqui, socorro! Para dar garantia e segurança para as partes, né? Seja o cliente, vendedor, comprador. O corretor vai, se ele não tem o conhecimento, pedir ajuda jurídica, que é o correto, né? Para que seja um contrato tranquilo, todo mundo fique feliz, não tenha dor de cabeça, não tenha que rescindir contrato. Então, o passo é esse. Então, para quem vai financiar, ter esse preparo da taxa de ITBI, que é 0,5% sobre o valor do imóvel, se financiado, 2% se for pagamento à vista. Teve um cliente que falou, se eu soubesse disso, eu tinha financiado e depois quitado. Olha só! Só para não pagar. Aí tem que ver se vale a pena. Deve ter cada coisa que se ouve. E daí você vai ter a taxa do engenheiro, que geralmente uma taxa de R$500, R$750, vai depender, né, do banco. E o que mais? E a taxa de registro do cartório. Porque quando você compra o imóvel, primeiro você precisa pagar a taxa de registro do ITBI, ou taxa de ITBI, que é uma taxa municipal, né? Que é a taxa de transferência de bem. Então, Nadine vendeu o imóvel para Lohane. Então, tem que pagar essa taxa de transferência. Depois, esse imóvel que estava no nome de Nadine vai ser passado para o nome de Lohane. Aí tem que pagar mais 1% de taxa de cartório sobre o valor da venda do imóvel. Então, a pessoa precisa estar preparado, além do valor da entrada, quando ela vai financiar ou comprar à vista, né? Ela vai ter... Não, só se ela for financiar essas taxas. Se for comprar à vista, somente a taxa de ITBI e a taxa de transferência do cartório. E a escritura também tem um valor, né? É isso, essas duas aí. E a gente costuma falar, né, até no podcast anterior, que a pessoa precisa estar, quando a gente estava falando de leilão, a pessoa precisa estar preparada para esses custos, né? Porque até no podcast anterior a gente estava falando ali sobre a questão do leilão. Mas eu tenho tanto para dar de lance. E se esse valor for o máximo da pessoa, né? Tem que lembrar que vai ter esses custos depois, ao final da regularização. A gente também salienta muito aqui com os nossos clientes. Se não levar a registro, não é proprietário. Isso é muito não é seu, importante. infelizmente. Não é seu. Mas eu tenho aposta há tantos anos.
Não é. Até bater um oficial de justiça ali. Essa parte é extremamente delicada, né? Uhum. Essa é a parte mais jurídica, né? Dizendo assim, mas por isso que é importante, né? Por isso que a gente também pede várias ajudas e você nos pede, né? Essa relação é muito boa, né? Exatamente. É importante. Se chama due diligence, né? É, isso. Fazer Sim. uma dupla etapa de diligência mesmo, né? Sim. Você daí, nós daqui, e a gente, assim, consegue garantir a segurança jurídica para ambas as partes, né? Isso é de necessidade plena com certeza. para uma segurança jurídica. E voltando um pouco na questão do financiamento, é uma questão que tem, né, o financiamento direto com a construtora e financiamento bancário, né? O que você vê, assim, de diferença, o que você traz, assim, para os seus clientes sobre isso? Então, a vantagem, comparando, né, um com o outro, é que a construtora ela vai ser mais flexível com relação a... Tem construtora, por exemplo, se tiver com um tipo de restrição lá, ele considera facilmente. Contanto que você apresente ali a possibilidade de pagamento, né? O banco, ele já é muito mais, se tiver restrição, não vai. E o prazo de pagamento com o banco é infinitamente maior, da construtora geralmente é um prazo menor, né? Então, isso acarreta na parcela. Então, eu vejo... O banco, existe segurança das partes se tiver um contrato bem elaborado, né? Sempre vai ser isso. E uma dúvida, né, Gleice, que costuma ser da população, sobre o limite máximo de idade para fazer financiamento junto aos bancos, né? Existe isso? É um mito? Como que funciona essa questão? Existe o limite máximo, salvo engano, é 80. Eu tô na cabeça se é 80, 81, 82. A gente vai colocar aqui embaixo no asterisco. 80 anos. E quem tem menos, quanto mais idade você tem, menos você tem o prazo, né? O prazo acaba sendo menor. E, consequentemente, a parcela vai ficar maior. E sobre essa questão, né, da parcela estar maior, obrigatoriamente essa pessoa tem que comprovar junto ao banco uma renda maior, perfeito? Porque a gente tem um limite máximo ali de comprometimento da renda da pessoa até 30%. Isso. Sim. Então, consequentemente, precisa ter essa comprovação. Certo. Em relação ao imóvel, assim, como é que é essa questão de pendências do imóvel, né? Imóvel que tem IPTU atrasado, questões, assim, bancárias, enfim. Como é que é esse processo de regularização para você? Quando você apresenta esse imóvel para um cliente? Então, quando o cliente vendedor apresenta, quer colocar o imóvel para venda, a primeira coisa que a gente pede é a matrícula atualizada do imóvel. Perfeito. Porque lá vai estar discriminado se existe alguma pendência com esse imóvel ou não. Para quê? Para que se evite, na hora da venda, né, ter surpresas. Isso tem que ser feito justamente porque, de repente, existe lá uma pendência jurídica e aquele imóvel que o cliente vendedor acha que pode vender, ele não pode vender, né? Sim. E isso só vai ser descoberto na hora da venda, ou se esse imóvel também está financiado, né? Aconteceu uma história que não foi comigo, né? Chegou para mim, lá na cidade, de um cliente que foi comprar o imóvel que estava financiado, ela pagou e esse imóvel não foi passado para o nome dela porque já estava entrando, eu estava com débito. E agora está rolando na justiça, né? Ela pagou o valor integral e ela não recebeu. Não foi uma situação comigo, foi um relato de um colega. E é uma situação bem grave, né? Porque foi um imóvel de 1 milhão. E sabe lá Deus se isso vai se... Né? A dívida era grande Quando também? que isso vai se resolver? O imóvel já estava para... Tava penhorado para leilão. Foi. Eita, foi embora. Nossa. Que dor de cabeça. E aí, tipo, não foi feito o processo devido, né? Por que esse imóvel foi disponibilizado para venda se ele estava financiado com débito? Exatamente. Né? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Então, tem débito de IPTU na hora na hora da venda, né? Você vai olhar ali se aquele cliente ele é pessoa física ou pessoa jurídica, se tem algum processo que impede que ele venda aquele imóvel, se existe débito de IPTU, se existe, pode ser feito desde que isso esteja no contrato, né? De que ele vai ter um prazo para pagar, importante. Que foi o que a gente fez com o último contrato. Existia um débito de IPTU desse ano, não anterior, e a gente descreveu no contrato que ele precisaria ser pago. Existia uma parte também que estava financiada, que precisava ser quitada, então a gente colocou que precisaria ser quitado. Para quê? Porque o imóvel foi vendido por um valor.
E ali a gente precisava descrever que existia um débito, né? Porque se a gente não coloca essa observação lá, fica em aberto, ele pode dizer que não, ele sabia que tinha, não está escrito, né? Então não tem como comprovar. Então a gente coloca isso para garantir segurança das partes. Então, ter o débito não significa necessariamente que não pode vender, mas como que isso está, né? Como que foi feito esse acordo? Quem vai pagar? É quem está comprando, é quem está vendendo, tudo isso precisa ser visto. De fato, o imóvel pode ser vendido, tem alguma pendência jurídica? Se tem, não pode ser vendido. Se tem débito que dá para pagar, então esses prazos devem ser colocados ali em contrato para garantir segurança. Um plano de ação ali, né? Vamos dizer em outras palavras, né? Para poder regularizar esse imóvel, no fim das contas, né? E às vezes o cliente vai comprar, não tem acompanhamento do corretor, não tem acompanhamento do advogado, ele vai ter dúvidas, e aí ele vai, de repente, perder a oportunidade de fazer um negócio porque ele não tinha orientação, né? Exatamente. E são questões relativamente fáceis de serem resolvidas, né? Tanto contratualmente falando, quanto também de regularização, né? Então... E a importância também de você fazer negócio com quem você confia, né? Ah, sim. Relação de eu confiança. gosto muito das indicações. Sim. Isso também, né, ainda que tenha uma relação de confiança entre as partes, isso não dispensa a previsão contratual. Né, das obrigações e dos deveres de cada um. A gente bate muito nessa tecla, mas eu confio, mas é fulano, é ciclano. Em tudo. Ainda assim, isso precisa estar tudo formalizado. A gente sempre vê isso, né? Em tudo, né? Por isso que é importante um contrato ali bem amarrado. Não precisa colocar esse detalhezinho. Coloca. Não coloca, só pra ver o que pode acontecer. Né? É que, claro, a gente no dia a dia é uma questão, né? Mas o contrato, a gente vai amarrar todas as possibilidades para ambas as partes, né? Então não deixa de ser diferente aqui, né? Isso é importante. E em relação a financiamento ainda, vamos voltar de novo nisso, tá? Eu tô bastante nisso. Sim. Financiamento aprovado. Comprador desistiu da compra. E aí? Então, eu não tive nenhuma situação, como eu falei, né? Eu sou um bebê. Eu não tive nenhuma situação de chegar até o financiamento e o cliente desistir. Mas eu acredito que se houver alguma despesa ali, alguma coisa, que nem no contrato, né? O cliente comprou o imóvel hoje e ele deu entrada e ficou de pagar algumas parcelas e ele não conseguiu cumprir. Sim. Lá no contrato vai estar dizendo quanto que ele vai ter que pagar e isso é estabelecido em cada situação, né? Sim, com certeza. Então você vai pagar o percentual X daquilo ali porque você está fazendo distrato, né? Você desistiu. No caso do financiamento, você fala dele assinar o contrato já e desistir ou antes de assinar? Também, né? Eu já vi desses dois casos, não no seu caso, mas eu já vi gente falando disso. Eu não tive nenhuma situação. Quando o banco aprova, até não assinar o contrato, eu acho que ele pode desistir, não tem problema. Não achei o imóvel que eu queria, desistir. Sim, não teve relação contratual ali. Aí você vai recomeçar no momento posterior, né? Agora eu retomei, eu quero de novo fazer ali porque eu não assinei o contrato. Mas a partir do momento que você assina o contrato, eu nunca tive nenhuma situação para trazer aqui. E agora eu vou trazer a situação aqui, porque eu sinto que está na tangente de um assunto que é polêmico e que a gente recebe bastante aqui no escritório. Não sei se tu já chegou a passar por alguma situação assim em inglês. Divórcio, né? E partilha de um imóvel financiado. Isso é bom. Traz muita dúvida para os divorciandos, né? Não terminou de pagar, e aí? Muita gente acha, a gente recebe pessoas aqui no escritório achando que só podem se divorciar após quitar o imóvel. E isso é um mito. Né? A gente tem sim como regularizar essa situação antes mesmo da quitação desse imóvel. Até porque quando a gente fala em financiamento, a gente está falando de um prazo extenso, né? Tudo bem, se falta pouco tempo e ali eles convivem bem e querem aguardar a quitação desse imóvel para formalizar o divórcio, perfeito. Mas às vezes ali temos um contrato de financiamento de 10, 15, 20 anos e o casamento deu certo por 2 anos, né? Então, a gente recebe bastante essa questão aqui no escritório. Então, como resolver? A gente tem 3 possibilidades, né? Que é um comprar a parte do outro, né? E isso também precisa ter uma aprovação junto ao contrato de financiamento, né? Porque o que tinha aprovado junto à renda dos dois, agora a gente precisa ver se a instituição financeira vai aprovar diante da renda só de um, né? Leilão judicial, que acaba sendo a maioria das vezes, né? Isso acaba tendo uma perda do patrimônio ali do casal.
ou então, né, que seja vendido e quitado, né, que junto eles consigam vender esse imóvel e levar a quitação do financiamento. Sim. E aí divide um valor, né? Tudo a depender também do regime, né, de casamento, Exatamente. né? Nesse caso, né, vai ser o regime de bens que vai determinar como que essa partilha vai acontecer. Mas, na grande maioria das vezes, ali a gente tem esse cenário, né? E falando aqui de regimes de que ambos têm essa possibilidade, né? Mas, foi adquirido um imóvel, João adquiriu um imóvel em 2018, se casou em 2020. E a Maria seguiu pagando, né, juntamente com o João, esse financiamento durante 5 anos, e agora em 2025 estão se divorciando. Ela tem direito a essa indenização, né, do valor das parcelas, de metade das parcelas, durante o prazo de 5 anos em que eles estiveram casados. Né? Mas o imóvel foi adquirido antes da constância do casamento. Então, logo, é somente a indenização que ela tem direito e não ao imóvel. Então, o imóvel segue sendo do João, a responsabilidade do João, está financiado somente no nome do João. Né? Então, tudo vai depender de caso a caso, né? Mas isso... Toda essa questão que envolve financiamento, por isso que eu digo, é muito polêmica. A gente também precisa, quando a gente fala ali em venda, leilão, tudo, ver o valor de mercado, né? Porque quando o imóvel foi adquirido, ele tinha um valor de mercado de X valor, e a partir do momento que ele é levado à venda, já tem um outro valor, né? Então, tudo isso precisa ser analisado. Juros não é patrimônio, então a gente desconta os juros, né? Tudo isso... Acontece muito também de o casal adquirir um imóvel e só um pagou esse tempo todo. Mas agora eu tô trazendo um pouco do direito mesmo. Puxando a brasa do nosso lado. Só um pagou o tempo todo. Mas só eu paguei o tempo todo. Fulano não tem direito. Não é assim que funciona. A depender, claro, do regime de bens, mas a maioria não dispõe de separação total de bens, né? Que é um dos regimes. Estamos falando aqui, vamos supor aqui, do regime da comunhão parcial, que é o regime que predominantemente a gente se depara. Isso. Se hoje em dia, for casar no cartório e não falar nada sobre o regime de bens, você vai estar casando sobre o regime de comunhão parcial. Então, 50-50. A partir de agora, é tudo 50-50. Tudo que for adquirido durante esse casamento, ou também união estável, e você se encontra em uma união estável e não foi debatido sobre qual regime de bens você está nessa união estável, também é pressuposto que está no regime da comunhão parcial de bens. Exatamente. Então, tudo que é adquirido durante esse relacionamento é partilhado em 50% para cada um. E mesmo que não esteja formalizada a união estável. Tem isso, mas não está formalizado no cartório. Mas estava junto, então... A gente formaliza depois, não tem problema. A gente reconhece depois. A gente reconhece e dissolve também, né? Não há nenhum problema que não tenha solução. O que a gente faz é solucionar problemas, né? Tanto pra gente, tanto pra você também. Mas a sua parte eu acho que é melhor ainda, Gleice, viu? Que traz uma conquista, né? Uma realização Você busca sonhos pessoal. também, de certa forma, né? Por mais que tenha essa questão... essas dificuldades, né, digo, financeiras, mas eu vejo muito, né, claro que você me traz ali, que de alguma forma você é uma facilitadora também, né? Sim. Digo, de dizer assim, olha, dentro do que eu estou te ouvindo na entrevista, né, esse imóvel cabe no seu sonho, vamos colocar dessa forma. Eu acredito que tem muito sonho também por trás, né? Sim. Muita história por trás, enfim. Sempre, né? Sonhos diferentes, sonho de quem vai adquirir o primeiro imóvel, sonho de quem quer ter um segundo imóvel, sonho de quem quer investir. E aí quem tá investindo, se já tem mais de um, tá subindo nessa escadinha, né? Então é sempre um sonho. E junto a isso, né, você atua aqui na Serra Gaúcha, né, o que você mais traz, né, corretora de imóveis na Serra Gaúcha. E aqui é o sonho de tanta gente, né, eu e você somos prova disso. Sonhos realizados. Viu só? Como é que é essa questão também, né, Gleice, indo mais um pouco para isso, essa questão de mudança de cultura para as pessoas que buscam você de outros estados? Uma pessoa, mora no Rio de Janeiro, eu sou de lá, entrou em contato com você, quero me mudar para Serra Gaúcha. O que você traz para essa pessoa também? Porque tem um choque cultural também, né, de valores, choque cultural em todos os sentidos, né? É muito diferente, né? Como é que é isso para você? Então, depende, assim, do perfil. Às vezes, recente eu atendi um cliente que é de Salvador. Ele tem muita vontade de morar aqui, mas a esposa tem uma resistência gigante. Então, ele tá, tipo, cabeça aberta, preparado. Sim. Não interessa, ele sabe que lá ele vai abrir mão de algumas coisas e aqui ele vai ter que abrir mão de outras coisas, né? Sim. A questão cultural tem um impacto muito grande,
Mas depende muito do que você quer abrir mão. No caso da gente foi a questão da violência, né? É. Eu não quero saber de morar num lugar que eu não tenho a liberdade de abrir minha bolsa, de andar na rua. Qualidade né? de vida. Qualidade de vida. Então, isso vai pesar mais do que a cultura do lugar de onde eu tô, né? Sim. E aí parece que a esposa dele tá muito resistente com relação a isso. Já ele tá, tipo, não, eu não abro mão disso. A loja dele já foi assaltada várias vezes. Toda semana é assalto. E ele disse que tá cansado, que ele não tem mais. Sim. Então, eu trago conforme as informações que o cliente traz, né? Porque às vezes a gente vai trazer ali uma experiência que é nossa que ele não tá vivendo, não faz parte. Então é mais do que ele tá buscando ali, né? Eu quero mudar porque eu não aguento mais esse lugar violento. Eu quero mudar porque eu tenho filhos pequenos e eu quero ter mais qualidade de vida com os meus filhos, né? Eu quero mudar porque hoje eu trabalho home office e eu tenho essa liberdade. Então eu posso morar onde eu quiser. Então vai depender muito essa conversa vai depender dos interesses do cliente. E aí eu trago também, eu trago sempre a minha experiência, né? Tem isso, tem esse ponto positivo, tem esse ponto negativo. Para mim isso pesa mais do que isso, então vale a pena e entender a cultura de cada um também, né? Sim. E a valorização de imóvel aqui também, né? Terreno, imóvel. Sim. Isso daí. Isso aí é um choque, né, para quem vem de fora, porque sim. Geralmente pergunta assim, qual a média de preço de... Eu sempre trago esse parâmetro. De cidade, vamos de lá, quem mora na capital. É como você morar no centro da cidade. Em bairro normal. O aluguel, pelo menos lá em Nova Petrópolis, né? Ele tem uma valorização muito grande. Inclusive, acho que a gente tinha até falado disso também no podcast anterior. Foi. Tem muita demanda para quem quer morar de aluguel e poucos imóveis, né? Lá na cidade. Quem quer morar de aluguel tem muita dificuldade de achar o imóvel ideal, porque são poucos. Então o pessoal acaba escolhendo e o preço, ele é um preço muito mais elevado. Aí o que é que eu uso como para quebrar essa objeção, né? Aqui você tem segurança e qualidade de vida. Lá fora você não tem. Então aqui se paga mais caro. Tem gente que fala, teve uma cliente de uma região do Rio que ela disse que, mas aqui é muito mais barato do que lá de onde eu morava. Lá é muito mais caro. Então vai depender muito de que local, né, que o cliente está vindo para fazer esse comparativo. Com certeza. E hoje em dia, se uma pessoa te procura e fala, hoje eu resido de aluguel. É o momento de eu adquirir um imóvel? O que você traria para essa pessoa a pensar, né? Depende da condição, né, dele. Quanto que você tem de renda hoje, né? Você tem um valor de entrada para... Você falou financiar, né? Financiar, adquirir um imóvel em geral, né? O que você colocaria para ela pensar, né? Sim. Para pensar se realmente é o momento. É um ponto que eu penso, né? Hoje eu tenho imóvel lá no Nordeste. E eu vejo que entre qualidade de vida e segurança do Nordeste e aqui está muito melhor. Sim, né? Claro. Existe uma demanda muito grande aqui para imóveis de locação. Então, o meu imóvel agora não está para venda, porque ele está alugado, mas no momento que eu vender lá, eu penso em comprar aqui, porque eu vejo que entre adquirir o imóvel lá na região e aqui hoje é mais vantajoso. Não só pelo fato de eu estar aqui, se, sei lá, futuramente eu decidir mudar, ainda assim aqui é um lugar bom para empreender, né? Para investir. Sim. Então eu investiria, porque o fator localização, o fator segurança tem um peso muito grande, entende? Sim. Então seria basicamente isso. Uma outra coisa que as pessoas têm muita dificuldade, eu quero a casa do sonho, né? Eu quero uma casa, você tem condição de ter essa casa, isso não vai alterar o seu dia a dia financeiro, né? Então, beleza, vamos lá, vamos sonhar, vamos correr atrás, vamos realizar. Vou fazer realizar. Mas eu quero adquirir meu primeiro imóvel porque eu quero sair de aluguel. E aí a minha casa do sonho é morar num bairro afastado. Mas você está pensando hoje a curto ou a longo prazo? A gente sempre tem que pensar isso, né? Isso aconteceu com minha irmã agora, recente. Ela disse, o financiamento... Enfim, aprovou o financiamento dela. Se você ver, não fico chateada. Aí ela fala... eu achei um imóvel assim, como é que tá a segurança lá nesse lugar? E o acesso, é legal? Porque isso vai influenciar na hora da venda. Sim, com certeza. Você pretende morar por mais quantos anos lá, né?
E quando você se aposentar, isso vai ser... É planejamento. É você olhar não só o presente, mas olhar o futuro também. Eu sempre coloco isso, principalmente para quem vai comprar o primeiro imóvel. Você tem que ver não só a questão emocional, né? Eu penso assim. Sim, sim, sim. E eu acho que é um caminho. Porque às vezes a pessoa muda a vida total. Eu não pretendo ter filhos e de repente eu tenho filhos e aquele imóvel não consegue atender a minha necessidade. Eu preciso morar em um outro lugar. Eu fiz uma boa compra, está bem localizado, tanto para alocar quanto para vender, então eu tenho que pensar nisso. Não, eu quero viver a minha vida toda aqui. Ainda assim eu acho arriscado, porque a gente não tem como controlar o futuro, né? Então, para quem vai comprar o primeiro imóvel, é importante olhar isso. Para quem vai investir também, sempre. Localização, porque na hora da venda, se você decide vender, não vai ser um prazo tão demorado. E se você quer alugar, vai estar sempre... vai ser fácil essa alocação. E uma outra pergunta também, Gleice, para quem deseja adquirir um terreno para então construir a famosa casa dos sonhos, né? Que tu tens para nos dizer. Mesmo as questões sobre localização. A gente diz sonhos, né? Mas a gente sabe da questão burocrática que tem por trás, né? Mas aqui é bem o que você falou, né? Tem a parte emocional, que isso está envolvida, mas além disso, tem a questão jurídica, tem a questão bancária, tem todas essas questões por trás, que isso precisa ser visto também, né? Então, tem que chegar nesse meio termo, né? Como é que é isso? Primeiro, olhar também com a visão de futuro, sempre, né? Sim. É realmente esse bairro que eu quero morar, é afastado, é mais próximo do centro. Teve um cliente recente também que aconteceu isso. Eles compraram, quando chegou, já tinha comprado esse terreno, porque o sonho era construir uma casa. Depois eles viram que aquele sonho ali já não fazia tanto sentido, e daí resolveram vender o terreno para poder comprar um imóvel já pronto na região mais central da cidade. Então, você tem que ter muito isso, né? É realmente isso que eu quero, né? Essa casa vai ser para quem? Vai ser para mim só, para minha família? Vai ser para os meus pais? Eu tenho pessoas que vão facilitar isso, né? Engenheiro, arquiteto, ou empresa para construir. Tudo isso precisa ser visto. Eu vou construir uma casa tradicional, né? Sim. Ou eu vou já pegar uma casa pré-pronta. Vai ser de madeira, vai ser né? Tanta coisa. Mista. Tantas possibilidades. Então, essa pessoa precisa ter esse olhar para não depois se arrepender. Dizer, não era bem isso que eu queria. Analisar todo o contexto, né? Como que é o dia a dia da minha casa até os lugares que eu preciso ir. Academia, mercado, né? Então, tudo isso precisa ser visto. Não ir... sempre... ter a parte racional, não ir pela emoção. Porque a emoção a emoção tudo, pega né? a gente, né? Em tudo. Um casamento que vai só pela emoção, depois vem que no escritório. Pois é. Aí não dá também. Um ponto que eu já vi muita gente perguntando que me veio agora é em relação à diferença entre entrar em contato direto com você ou com uma imobiliária. Como é que isso é a diferença na prática para a pessoa que está buscando comprar um imóvel? Como é que funciona isso? Depende, porque assim, tem corretor que... no meu caso, né? Eu trabalho de forma autônoma. Isso. Então, um autônomo e um vinculado na imobiliária. É complicado falar disso. É que assim, ó, depende do corretor. Se você quer um atendimento personalizado, né? Sim. É importante que você tenha um corretor. Mas digamos que eu tenho vários imóveis. Tá, vou trazer um exemplo que eu acho justo, né? Sim. Eu tenho vários imóveis e eu quero colocar para locação. O ideal é você procurar uma imobiliária que trabalhe com locação. Porque eles têm toda uma equipe ali que vai te dar suporte com relação a tudo que é necessário para quem é investidor e quem quer. Mas eu, de repente, quero comprar o meu primeiro imóvel. Eu indicaria um corretor individual, porque ele vai, teoricamente, né, gente? Que a gente não pode responder pelo outro. Ele vai te dar um atendimento mais personalizado, ele vai entender a sua necessidade, é o que a gente espera, né? Você pode encontrar isso também com um corretor de imobiliária, ou especialista, eu quero casa. E esse corretor trabalha só com casa, que é o meu caso, né? Eu tô começando a estruturar o meu trabalho para ser especialista só em casa. Que nem o médico, que nem o advogado, né? Claro. Esse advogado é especialista em direito da família. Ele tem muito mais vivência com aquilo ali, muito mais experiência do que aquele que é
genérico, né? Sim. Então, é esse conselho que eu dou, assim, quem quer, eu quero comprar, eu quero investir, procura um corretor que trabalha com imóveis para investidores, né? Imóveis na planta, é mais ou menos por aí. E uma frase, como é que você colocaria para uma pessoa que quer buscar um imóvel, seja lá o que for, qual for o intuito dela, o que você colocaria para essa pessoa ter em mente, assim? Primeiro, Resumir. saiba o que você quer e procure alguém de confiança. Sim. Em tudo, né? A gente precisa Porque buscar a relação de confiança. tem gente que não sabe o que quer. Aí atrapalha né, o tempo dela e do profissional. Então, primeiro precisa saber o que é que realmente eu quero, né? Eu quero morar na casa, eu quero morar no apartamento, eu quero morar num sítio. Agora que eu já sei o que é que eu quero, e tô pronta, né? Que é aquilo que eu falei. Sim. Eu comecei a olhar imóvel em 2018. Eu comprei o imóvel em 2020, mas até então eu não procurei ninguém. Eu ia só nos sites fazer pesquisa para poder entender o mercado. Então, imóveis nesse bairro, eu já percebi que o preço varia entre X e Y, né? Eu percebi que ali no bairro tal eu tenho mais opções de imóvel. Por quê? Né? Será que essa região aqui, para quem... Eu sempre pensava assim, e eu nem trabalhava no mercado ainda. Essa região aqui é fácil para quem é estudante, é fácil para quem trabalha, então acho que aqui eu percebi que o preço aqui é um pouco mais elevado, mas eu acho que aqui eu vou ter muito mais pessoas interessadas, né? Era mais pela aquela coisa da lógica. Então, é mais ou menos isso. A gente saber primeiro, tá pronto para comprar e depois procurar bons profissionais, né? Sim. Para auxiliar. Nunca sem, porque é furada. Exatamente. Então, para resumir, qual o melhor momento para comprar um imóvel? Agora. Ó. Por quê? Porque imóvel não deprecia. Você vai comprar um imóvel, por exemplo, na planta hoje, a valorização daqui a 5 anos, quando ele estiver pronto, vai ser muito maior. Então, o imóvel, ele até 10 anos, né? Ele não deprecia. Depois de 10 anos, ele vai ter ali uma pequena depreciação, diferente de carro, que você compra hoje e amanhã você não vende pelo mesmo valor que você comprou. Além de ser uma compra segura, né? Um imóvel é um bem que está ali, principalmente se você investe numa região que é bem valorizada, né? Sim. Região onde tem qualidade de vida, segurança, é a região ideal para você comprar, principalmente aqui na Serra Gaúcha, em especial na cidade de Nova Petrópolis. Então, se você quiser comprar uma casa, pode me procurar no Instagram, as meninas vão deixar aqui. Isso aí. Viu? Só entrar em contato. Você que está em dúvida entre o carro ou a casa, considere isso. Considere. Coloque isso no papel. Viu? É isso aí. E lembrando mais uma vez, se for adquirir um imóvel, não deixe de, além de uma corretora, né? Já vai deixar aqui o contato da Glaze, também ir atrás de uma assessoria jurídica, né, da sua confiança. Isso aí. Lembrando que nenhuma das informações que a gente prestou aqui substitui a orientação de um profissional da sua confiança. Tanto corretor como advogado, né? Exatamente. Cada caso é um caso, como a gente sempre fala, né? Todo caso tem sua especificação, sua particularidade, isso tem que ser levado em conta, né? Exatamente. E se você ficou com mais alguma dúvida, quer entrar em contato com a Glaze, quer que a gente chame ela para algum outro episódio, algum outro assunto, mande aqui embaixo, deixe aqui nos comentários e vemos na próxima. Esse é o segundo de muitos, talvez. Exatamente. Olha, fica aí a questão. Foi um prazer, viu, Glaze? O prazer foi meu, eu que agradeço. Muito obrigada por estar aqui pra gente mais uma vez. É isso, então. Realmente. Obrigada, até mais. Até mais.